Bom dia. Bom dia. Bom dia. A paz de Deus. Que tenhamos um dia excelente. Esse friozinho tá um tempinho bem fresquinho, já mudou de novo, deu uma esfriada boa. Vamos fazer um inário. Eu vou compartilhar com vocês a produção dessa peça. Eu tenho que fazer ele hoje e eu vou aproveitar e compartilhar com vocês um pouquinho dos bastidores, tá bom? Então, vamos lá. Eu nunca fiz isso desde o começo, mas eu vou fazer. Então, eu vou desde a montagem da arte até o acabamento, tá bom? Se por acaso cair, eu entro de novo depois. Vamos lá. Vamos ver que altura que vai ficar bom. Compartilhar com vocês aqui a tela. Então, a arte que eu tenho que fazer... deixa eu ver. Que eu acho que foi o modelo que eu criei. E eu não sei se vai estar aqui. Mas vamos lá. Então, assim, eu tenho várias artes já... não pronta, as artes em si, elas estão prontas, semi-prontas, né? Que aí eu coloco medida, coloco nome. Essa arte é infantil. Então, é essa aqui. Essa arte. Então, vamos lá. Eu uso o tamanho de folha A3, né? Não sei o quanto que vocês possam entender de arte. Eu tenho... Essa arte, na verdade... Estava feita para um binário, né? Uma Bíblia. Já fiz ela para Bíblia e para inário. Agora vai ser um inário médio. Então, eu vou mudar todas essas medidas que estão aqui. Deixa eu só confirmar a arte da menininha, porque... Isso, essa mesma. Essa outra letra, eu vou trocar a letra, porque eu gosto dessa letra ali quando tem o I ou alguma letra que tem o pingo, que ela tem um coraçãozinho. Como essa não tem. Agora eu vou pôr o logo. Deixa eu descer um pouquinho esse...
comentários, mas não é fácil, não. Acho que assim dá. Então, vou pôr o logo aqui. Acho que esse tom vai ficar bom. Tirar a linha. Vamos lá. Agora eu vou vir aqui na mesa, que eu vou remover a capa do enário. Remover a capa do enário. Aí eu vou tirar as medidas dele. Aqui, a gente tem sempre o costume de anotar, para não confundir, porque como nós trabalhamos 13, na verdade o enário mede 12 por 17. Aí a gente aumenta 1 centímetro para dar uma margem de segurança da capa para a peça, para ela ficar bem protegida. Esse enário, ele mede 1,4 a largura dele. E vamos voltar lá no desenho, então, para colocar as medidas da peça. Eu vou ligar a minha impressora, ela vai... Posso passar lá de cima, faz agora. Vamos lá. Então, vou colocar a medida aqui. Eu selecionei as capas que eu vou mudar a medida. Aí, já mudou aqui a medida. Um 1,4 a largura do enário, aí eu aumento 0,6. Vai dar 2, né? Por 18. Aí eu vou
certinho. E vou colocar o nome dela aqui. Eu vou trocar a cor. Vou trocar a cor do logo pra ficar igual a cor do nome. Não. Ah lá. Assim. Agora eu vou fazer a borda da peça. Essa aqui tem a medida de 28. Essa eu vou por 32, 4 a mais na largura e 4 a mais na altura. 22. Opa, não é essa, é nessa. 22. Aí eu alinho essas peças. Deixa eu ver se uma outra letra que tem aqui. Não, essa fica melhor. Vou fazer um marca-página. Eu aumentei um pouquinho o tamanho, vai dar 15,5, vou aumentar um pouco. Isso. Pronto, agora eu vou fazer a impressão da capa. Eu costumo, não mexo muito em configuração de impressão, só mesmo tamanho de papel, né? Aqui eu uso o A3, ele é grossinho, a qualidade de impressão eu sempre deixo no fotográfico. Então vamos lá na impressora. Vai sair aqui, né? Eu abasteci o papel aqui. E ela vai imprimir. Vai sair aqui. É a primeira impressão, então ela dá uma... esquentadinha, né?
Deixa eu ligar a laminadora, que nós vamos laminar, né, essa capa pra poder ficar protegida e ter uma durabilidade bem grande. A minha termo, eu faço a laminação dela a 110. Aqui, a impressão já saiu. Então, esperar um pouquinho só pra dar uma esquentada na laminadora. E aí nós já vamos laminar. Essa laminadora foi uma ótima aquisição dos últimos dias. Eu usava essa, mas muito boa. Ainda tá aí, eu ainda uso ela para dar uma aderência nas capas, né? Eu passo as capas depois de montadas nela, mas essa outra aqui, o acabamento dela é impecável. Deixa eu já separar umas coisas aqui do acabamento, pra já ficar tudo à mão, né? Apesar de que nós deixamos, né, tudo mais organizado pra ficar fácil. Acho que eu vou por esse. Esse não cabe. Um pouco. Talvez esse cabe. Vamos pegar uma borboleta. Rosé. Nossa, tá frio mesmo, hein? Tá demorando pra esquentar a máquina. Então, vamos lá. Nós vamos fazer a laminação e depois que fizer a laminação, nós fazemos o refile, né, do papel e a montagem. Deixa eu montar o papelão enquanto a máquina esquenta. 13 por 18. Então, esses vão ser os papelões das capas. E agora eu vou cortar a lateral dele. Esse dá. A lateral, ela vai medir 1,4, né? Eu gosto de marcar aqui. Tá bem certinho. 1,4. Vou tirar a diferença, ó. Na régua. Então, isso vão ser as capas. Agora, a laminadora já chegou na temperatura. Vamos fazer a laminação, então. Eu sempre coloco um papel antes, porque o começo sempre dá uma
foi torto, mas vai. E não é que estragou? O que aconteceu? Passou da temperatura. Por que passou da temperatura? Eu programei. Vamos lá, vamos fazer outra impressão. Eu acho que eu nem vou tirar daí o plástico. Acho que é melhor eu tirar, né? Coisas do dia a dia. Fez ao vivo, a bichinha não gosta. Deu uma boa amassada na arte. Deixa eu tirar esse excesso aqui. Então, o BOPP é um processo... Nossa, isso faz tempo que não acontecia. Não acontece mais nessa. Já saiu a outra impressão. Só vou tirar o plástico dali. O excesso. Nossa. Isso porque eu falei, eu vou fazer tudo ao vivo, porque não tá dando problema nenhum. Tá tudo certinho. Mas acontece. Eu prometi que ia fazer hoje, que é um presente. Precisa chegar até quarta-feira para a pessoa. Então, vamos lá. A impressão já saiu. Nós vamos laminar. E essa temperatura que subiu assim do nada? Queria saber o que aconteceu, que foi parar no 140, que eu coloquei no 120. Olha só, enrolou de novo. Enrolou de novo. Não, vou ter que pôr outra lâmina nesse estilete. Deixa eu caçar o outro estilete. É bom para vocês verem que o processo parece fácil, né? Mas nem sempre. Estranho. Mas vamos lá.
Ainda bem que eu coloquei só o papel. Vou colocar um grande agora também. Fia, você não faz essas coisas. Pronto. Agora vai. Faz parte, né, do processo. A outra nem o estilete não cortava, né? Agora eu vou virar aqui pra mesa pra fazer o refile. Tá engraçado as coisas, a gente faz todo dia, toda hora. E o processo de laminação é um processo que muitas artesãs têm bastante problema, devido à adaptação, né, das máquinas. Na verdade, a laminação ela deveria ser feita com uma termolaminadora. Essa agora minha é uma termo semiprofissional, né? Mas a maioria, como eu até outro dia, usava uma laminadora. Mas chegou uma hora no processo que não dá mais para usar nada adaptado. Tem que se profissionalizar mesmo, não tem jeito. Então, assim, eu usava a impressora só a jato de tinta e eu usava a laminadora normalmente. Mas, como eu estou agora com essa máquina, com essa impressora que é uma laser, a laminação ela não adere adequadamente na laminadora na impressão a laser. E eu ficava com problemas na laminação em contornos, em vários locais, assim, a peça ficava laminada, mas ficava descolada em alguns contornos. Era uma coisa engraçada, mas é assim, ficava descolada, na verdade, onde tinha um excesso de tinta. E um excesso de toner, né? E então, agora vamos lá para produção propriamente dita, né, da peça. Então, essa impressão ficava solta e não tinha jeito de ficar certinho. No começo, nós achávamos que era culpa da impressora. E, na verdade, não é, né? A partir do momento que eu descobri que precisava, em dias frios, esquentar um pouco mais, a gente vai aprendendo, né? Durante a produção, nos processos. Vou colocar tudo medidinho, né? E com o passar do tempo, aí eu percebi que era a laminação mesmo. Que se ela tivesse uma pressão um pouco melhor, não teria nenhum problema de deixa eu ver se tá dando pra vocês verem certinho, tá. Não teria nenhum problema na laminação se tivesse tudo adequado, né? Então, agora a impressão é
de último tipo, né? A impressora é locação, eu não adquiri a impressora, não vale a pena. Então, eu loquei lá do Matheus, da Promac. E então, comprei a termoiluminadora. Os problemas praticamente acabaram. Tirando esse incidente, né, que aconteceu agora, nós não temos tido problema quase que nenhum em iluminação. E tirando o roseliso, nós ainda não conseguimos fazer um roseliso na impressora, uma cor assim adequada, mas... Então, ó, já forrei a capa. Agora eu vou fazer um acabamento aqui por dentro. Apesar de parecer... Esse dá. Apesar de parecer que o papel é frágil, quando a gente passa o BOPP no papel, olha, não é a coisa, ó, maior força. Então, assim, você compra uma peça, você não vai querer rasgar a peça. Olha, não rasga de jeito nenhum. Faz a maior força. Então, assim, uma peça é super delicada. E como ninguém vai fazer força querendo rasgar nem nada, a durabilidade dela vai ser, assim, muito grande, né? Esse reforço que eu coloco aqui por dentro, eu faço ele justamente por causa do papel que fica no buraco. Porque apesar na falha, né, no vão, porque apesar do papel parecer ser frágil, o papel aqui de fora do cantinho, ele é bem resistente. Aí, colocando o reforço, aumenta a resistência, assim, bastante. Porque o papel em si, ele não é uma coisa frágil, né? Então, de puxar, não é. É claro que a gente rasga, pegando numa ponta, mas não puxando ou acontecendo alguma coisa. Então, não vai ter nenhum processo. Deixa eu ligar a laminadora, que eu passo a capa para fixação. Não vai ter nenhum processo que vai danificar a sua peça, porque ninguém vai ficar testando, né, desse jeito a qualidade do inário. Então, fica muito resistente, a durabilidade é muito grande. Essa semana eu tive uma cliente, faz praticamente 1 ano que ela comprou a peça dela. Teve uma outra que faz uns 6 meses que comprou. E a peça está assim, perfeita, né? Já eu tive aqui uma outra cliente que me mandou a peça dela faz mais ou menos 1 ano que ela comprou e tá toda rasgada, toda detonada. E a pessoa falou assim pra mim, não derrubei, não deixei no sol, não tomei todos os cuidados. É difícil da gente acreditar, né, que a pessoa tomou todos os cuidados, que não houve queda, que não houve o mau uso da peça. Porque eu tenho as minhas de teste e tenho as peças das próprias clientes, né, que tem uma durabilidade muito boa. Em lugares que às vezes esquenta muito, que é muito quente, aqui mesmo, eu já... com 1 ano e pouco, eu faço a troca do elástico. Porque o elástico, como ele tem as fibras, né, do elástico ali que vão de esticar e voltar, né, ela vai estourando, né, por causa do calor.
Então, é uma coisa assim, do elástico. Aí, eu troco o elástico, a peça fica novinha de novo. Eu vou pôr um reforço, dá pra ver aqui na beiradinha, né? Pra segurar a fita, eu gosto de colocar. Que já fica um outro reforço. Então, assim, a Bíblia em si e o inário ficam muito protegidos, né? A capa fica bem mais resistente que a capa que é comprada na papelaria. Na papelaria, na livraria, nas gráficas. Por quê? Porque as capas que são vendidas nelas, elas têm aquele corino. E o corino, vou passar aqui na laminadora, com o calor, ele começa a soltar a película da parte da frente. Então, acaba que o papel é mais resistente do que o corino. Então, esse processo que eu faço aqui vai criar uma aderência maior do adesivo com a capa, tá? Ela fica bem... esquenta, né, a cola do adesivo e ela adere no papelão bem mais. Então, para não ter problema de descolamento. Prontinho. Vamos voltar aqui. Bom, agora eu vou fazer as guardas que vai prender o inário na capa. Esse aqui embaixo. Será que esse? Ou esse? Então, agora eu vou medir, né, aqui, pra fazer a guarda. 25 por 17. Agora eu vou fazer a impressão, então, da guarda. Vamos lá. Agora eu vou tirar a capa daqui. Aí eu vou copiar a capa. Só a capa. Vou inverter essa folha pro retrato. Aí eu vou espelhar essa imagem. Vou juntar ela pra não ter aquela falha no meio. E vou colocar aquela medida aqui. 25 por 17, era? Deixa eu confirmar. Isso. Por 17. 17 e 25. Vou centralizar aqui
esse logo. Vou duplicar essa imagem para baixo para já sair as duas guardas. Vamos imprimir. Agora o meu papel tá na gaveta 1. Mudar a espessura do papel. Agora vai imprimir mais rápido, porque como eu já usei a impressora, ela imprime bem mais rápido. Agora nós vamos fazer o corte. Isso é um serviço de paciência, né? Se não tiver paciência... Sempre tem gente que pede pra ver, né, os processos, mas eu nunca... é difícil dar certo, né? De fazer um dia que a gente tem um tempo sobrando. Mas aí fica aí gravado e vocês conseguem ver a hora que der certo. Gosto de colocar uma peça para apoiar, né? Vou centralizar o enário aqui. Pra colar a guarda. Eu viro uma ponta do adesivo, aí eu vou centralizar ela certinho aqui. E vou colar a ponta. Aí eu venho tirando e colocando e colando o restante. Centralizar o enário. Apertar ele bem. Agora eu vou fazer a aderência aqui do adesivo.
Pronto. Ó, fica bem preso. Não fica soltando. Agora eu vou fazer o acabamento aqui dessas beiradinhas. Cantinho. Ficou só uma pontinha aqui. Agora eu colo uma etiqueta aqui atrás. Agora nós vamos pôr as cantoneiras e os acabamentos nesse nado. Pra pôr a cantoneira, eu uso essa máquina que chama balancinho. Vamos pôr o elástico e os acabamentos aqui na fita.
Esse passante, tem gente que pergunta se eu personalizo. Eu não faço personalização de acrílico. É outro tipo de serviço que no momento não compensa. Eu compro, se alguém gostar de fazer personalizado, posso passar o contato de quem eu compro, só me pedir. Mas não dá pra fazer aqui com nome e tal. Aí o elástico, nós prendemos ele com ilhós. Eu uso a mesma máquina que eu usei para pôr a cantoneira, só troco a peça. Fazer o furo aqui que nós penduramos o tassel e já colocar o ilhós. Então já ficamos num processo de finalização aí. Por o tasselzinho. Eu não sei se deixei aqui no jeito. Então, assim, eu uso a agulha de crochê para pôr as pedrinhas aqui no tassel. Foi um jeito bem prático que nós achamos de fazer isso. Gente, tá torcido. E hoje eu vou começar mais tarde a produção de 2 cardenetas de saúde. E aí eu posso mostrar algumas etapas para vocês. Agora falta só o acabamento da fitinha aqui. Eu coloquei 2 fitas nesse nário. Eu queimo aqui a pontinha delas. Agora sim, o acabamento dela, na verdade, nós usamos muitas pecinhas de montagem de biju, de bijuteria, tá? Pra poder dar
carmesim. Deixa eu pegar uma letra L. Não tem pingente letra L. Eu queria pôr um pingente, mas não vai ter. Não vai ter mesmo. Acabou. Acabou. Deixa eu pegar. Acho que eu vou pôr uma perolinha. Vamos lá. Eu vou pôr o pingente aqui na fita. E vamos chegando ao fim. Da nossa peça. Alicate de bicho. A borboleta tá aqui. Eu olho com a lupa pra ver se tá bem fechado. Chega uma idade, nós precisamos ter uma lupa em casa. Agora, nessa outra fita, eu vou pôr uma pérolazinha. Mais delicadinha. Não tá fechado. Prontinho. Agora tá bem fechadinho. E nós concluímos, então, o nosso inário. Os pingentinhos, o tassel
ele ficou prontinho. Tem umas aderências para fazer ainda, mas é isso. Amanhã ele já pode ser postado. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar depois também. E é assim que nós fazemos os lugares.